Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início a mais um encontro do curso Introdução ao Pensamento Crítico hoje, organizado pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, em parceria com a editora Boitempo. Lembrando que as aulas são gravadas e disponibilizadas no YouTube. Passo agora a palavra ao Kim Dória, da editora Boitempo. Boa tarde, bem-vindos ao nono encontro do curso de Introdução ao Pensamento Crítico hoje, nessa parceria mais do que especial entre o Centro de Pesquisa e Formação do SESC e a Boitempo. Em nome da Boitempo, agradeço a presença de todos, a equipe do SESC e a equipe da Boitempo, que tem tornado esse curso realidade todas as semanas. Vou mencionar brevemente, uma vez mais, a equipe de comunicação da editora, que está diretamente envolvida na sua realização, nas figuras de Jéssica, Marisol, Eleni, Marina e Arthur. Gostaria de agradecer a Carla Rodrigues e a Marília Moscovitch pela aula de hoje, que será dedicada a uma das mais provocativas pensadoras de nosso tempo, Judith Butler. Esse é o nono encontro do curso, que teve início com a aula sobre Slavoj Žižek, ou Zizek, apresentada por Vladimir Safatli, com a mediação de Silvia Viana, seguida da aula sobre Angela Davis, apresentada por Raquel Barreto, com mediação de Anne Kiangala, da aula sobre David Harvey, apresentada por Raquel Ronick, com mediação de Juliana Borges, e também da aula sobre Nancy Fraser, com apresentação de Yara Frateschi e mediação de Nathalie Bresciani. Essas 4 aulas já estão disponíveis nos canais do YouTube da Boitempo e do SESC. Em seguida, tivemos a aula sobre Domênico Lossurdo, apresentada por Jones Manuel, com mediação de Marina Machado Gouveia, e a aula sobre Maria Rita Kell, apresentada por Christian Dunker, com mediação de Priscila Santos. Depois tivemos a aula sobre Silvia Federici, apresentada por Sabrina Fernandes, com mediação de Natália Neres, e também, mais recentemente, a aula sobre Giorgio Agamben, apresentada por Patrícia Peterli, e mediação de Daniel Fikes. Enviamos a vocês por e-mail um breve resumo de cada aula com bibliografia indicada. Se você estiver no futuro assistindo essa aula no YouTube, o resumo e a bibliografia aparecerão na descrição do vídeo aqui embaixo. Bom, na aula de hoje, a Carla Rodrigues vai apresentar a obra de Judith Butler, de quem a Boitempo publicou Caminhos Divergentes, Judaicidade e a Crítica do Sionismo. Butler foi entrevistada da edição 33 da revista Margem Esquerda, com dossiê sobre marxismo e lutas LGBT, e essa entrevista foi, inclusive, conduzida pela própria Carla Rodrigues, em parceria com a Yara Frateschi, que já participou aqui do curso conosco, e com a Maria Lígia Quartim de Moraes. Para 2021, preparamos o lançamento de seu mais novo livro, A Força da Não Violência. Aproveito para reforçar o convite de que acompanhem a Boitempo em suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, blog, e também assinando nossa newsletter para não depender dos algoritmos das redes sociais. Especialmente para quem se interessa por Judith Butler, estamos preparando boas novas que serão divulgadas muito em breve, então eu convido quem não segue ainda a seguir hoje. Vou passar então a palavra para Marília Moscovitch, que será responsável pela mediação da aula de hoje, lembrando que vocês podem fazer perguntas por escrito no chat e as questões serão encaminhadas a ela. Marília Moscovitch é socióloga, mestra e doutora em educação na linha de pesquisa Educação e Ciências Sociais pela Unicamp, tendo trabalhado também no Museu de Antropologia da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, e na École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, né, chique, e tem se dedicado a pesquisas na área de sociologia do conhecimento, gênero, feminismo e sexualidade. Vou pedir para ela corrigir o meu francês. Atualmente trabalha como pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, o NUMAS, do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, investigando as disputas e divergências em torno da categoria família nas políticas públicas de direitos humanos. Marília é parte do núcleo de Gênero, Feminismo e Psicanálise no Instituto Gerard de Psicanálise e professora no programa de mestrado em Estado, Governo e Políticas Públicas da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo. Ela é autora do Pós-Fácil, a edição publicada pela Boitempo do livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Friedrich Engels, e escreve mensalmente para o blog da Boitempo. Com essa apresentação, passo a palavra para Marília. Obrigada, Kim. Boa tarde. Boa tarde a todas, todos que estão assistindo esse curso agora, depois, enfim, no futuro, no presente.
Agradeço o convite, é uma honra gigantesca mediar uma aula sobre a Butler, mas é uma honra tripla mediar uma aula sobre a Butler, dada pela Carla Rodrigues, que não à toa, né, uma pesquisadora que eu admiro muito, que vocês vão, talvez alguns já conheçam, talvez vão conhecer agora com essa aula, com essa honra também. E uma pessoa que eu conheci justamente por causa da Butler, né? Nós nos aproximamos por conta dessa autora, então é uma super honra estar aqui mediando essa aula, acho que vai ser muito bacana para todo mundo. Eu vou fazer uma apresentação bastante rápida da Butler e da Carla, e já passo a palavra para a Carla. A Carla vai fazer uma exposição de mais ou menos 1 hora e depois a gente vai entrar nas perguntas, tá? De vocês podem fazer as perguntas pelo chat e elas serão encaminhadas a mim e a gente vai fazendo esse debate no final aí com as perguntas, eu vou encaminhando para a Carla e tudo mais, a gente vai fazer uma coisa bacana aí, tá bom? Então, vamos lá, né? Falar de Judith Butler. Antes, vou fazer um disclaimer aqui, um aviso inicial importante, né? Judith Butler prefere pronomes femininos ou neutros, então podemos falar a Judith Butler, né? Ela ou elu. E isso acho que é importante marcar, porque para a gente entender também, né, como situamos o discurso sobre Butler dentro dessas próprias percepções, muitas vezes influenciadas nos movimentos sociais pelo próprio pensamento da autora, isso é muito bacana, né? A Butler, para quem não conhece, nunca ouviu falar, resumidamente, né, uma filósofa lésbica estadunidense, que vem de uma família judia sobrevivente do Holocausto, né? E ela trabalha desde 93 na University of California, Berkeley, né? Na UCB, que chama. A Butler é uma das maiores e mais produtivas filósofas vivas hoje, né? Tem uma obra de altíssimo impacto, tanto na filosofia, na academia, em diversas disciplinas, quanto também tem uma extensão gigantesca dessa obra, né? Ela aborda uma série de assuntos, dialoga com uma série de autores, disciplinas, é uma autora bastante prolixa, de certa forma, e que tem um pensamento de uma complexidade bastante interessante, né? Vocês vão conhecer, claro, não, um pouquinho mais. Ela é conhecida principalmente, né, especialmente aqui no Brasil, pelo seu trabalho com teoria de gênero e teoria feminista, especialmente depois de um episódio em 2017, em que conservadores queimaram seu boneco vestido de bruxa na frente do Sesc Pompeia, não à toa, né, temos essa história aí, Sesc Butler, toda uma história aí atrás. Então, vamos falar hoje aqui justamente disso, né? O que é de tão subversivo no pensamento dessa autora, né? Tão amada e tão odiada por grupos tão diferentes entre si, às vezes, né? E ninguém melhor para explicar e falar isso e apresentar o pensamento dessa autora, para a gente entender um pouco melhor, do que a Carla Rodrigues. A Carla Rodrigues, ela é doutora e mestra em filosofia pela PUC-Rio e professora de ética no departamento de filosofia da UFRJ hoje. Ela é membro do GT Filosofia e Gênero, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, entre outros GTs também, a ANPOF, né? E coordena o laboratório Filosofias do Tempo do Agora, que é reconhecido pelo CNPq. A Carla também, de Lambuja, a Carla, ela é hoje uma das maiores, não a maior, estudiosa da filosofia da Butler no Brasil, e vocês vão ter a honra de conhecer pelas palavras dela, pelo olhar dela, essa autora tão interessante. Então, passo a palavra para a Carla e boa aula para a gente. Muito obrigada, Marília, pelas palavras. Você me concede um lugar talvez um pouco exagerado, mas eu, de fato, tenho dedicado a mais de 2 décadas ao estudo da obra da Judith Butler. Eu queria agradecer a Boitempo e ao SESC pelo convite. No SESC eu já tive a oportunidade de estar em cursos presenciais muitas vezes. Na Boitempo é a primeira, e eu espero que seja a primeira de muitas outras vezes, né? É uma alegria estar aqui com vocês hoje, num curso que
como um todo, né, na sua concepção, me parece tão pertinente ao momento político em que nós vivemos, né? E agradecer também a Marília, porque é um prazer estar com ela de novo numa mesa de debates, né? Desde que nos conhecemos numa mesa de debates, depois nos mantivemos em contato, mas só hoje nós nos reencontramos, né? Numa mesa de debates, né? Desde a primeira vez que nos vimos e nos identificamos imediatamente, né? Assim, viramos uma espécie de amigas de infância em poucos minutos, né? Então, essa autora que me cabe apresentar, que é a filósofa Judith Butler, a quem eu venho lendo e estudando há quase 20 anos, é uma pensadora estadunidense, ela faz 65 anos, semana que vem, é formada em filosofia na Universidade de Yale, com uma tese sobre a recepção francesa de Hegel, e, como a Marília já mencionou, é professora na UCA, mas eu gostaria de só acrescentar uma informação de que ela é professora do Departamento de Retórica, o que só reforça a ideia de que Marília já chamou a atenção, que é o fato de que a linguagem é, para Butler, um elemento muito importante, né? E isso perpassa, digamos, né, toda a obra dela, né? Então, o que eu vou tentar fazer aqui hoje é uma espécie de peripécia, né? Porque eu vou tentar fazer uma síntese, né, de uma obra longa, extensa e profunda, mas desde já, né, sabendo que se há algo que a filosofia contemporânea nos ensina, né, é que nós precisamos fazer o luto da perda da totalidade, né? Isso inclui a perda da totalidade do saber, né? Então, e a Butler me parece que está imersa nesse contexto, né, de perda da totalidade. Eu vou tentar explorar isso um pouco na apresentação que eu vou fazer. Eu vou tentar percorrer na Butler 4 eixos temáticos, né? E nesse percurso eu pretendo oferecer a vocês uma porta de entrada na filosofia da Butler, né? Para aqueles que ainda não a conheçam, né? Ou mesmo para aqueles que já a conhecem, né? Eu quero oferecer, digamos, que poderia ser o meu percurso, né, de leitura na autora. Então, eu vou começar compartilhando aqui com vocês uma tela. Eu montei essas 4 colunas como uma maneira de introduzir a autora, né? E o que eu vou tentar fazer é percorrer esses 4 campos, digamos, né? O campo da ontologia como o campo que define, dentro da filosofia, é um campo que define o que é o ser, né? E que na filosofia da Butler funciona como a maneira como ela vai abordar, né, o problema de quem pode ou não pode existir, quais são as condições de reconhecimento, né, do ponto de vista ontológico, né, de constituição do ser, e quais são as condições de inteligibilidade desse ser na vida social. Aqui é Hegel com Foucault. Eu vou, inclusive, citar um trecho dessa entrevista que tem dela na revista Margem Esquerda, que o Kim mencionou na apresentação, né? E, bom, o gênero, né, o conceito de gênero, é um dos elementos que participa aqui dessa inteligibilidade na vida social. A Butler também tem, né, um trabalho, né, uma abordagem na área da ética, que é a área que eu, como leitora, privilegio, né? Esse trabalho na área da ética é onde aparece a discussão que ela faz sobre luto e sobre condição de enlutável, luto aqui como direito ao luto e condição de enlutável, esses 2 elementos podendo ser compreendidos como princípios éticos, né? Essa discussão sobre luto começa em 2000, num livro chamado O Clamor de Antígona,
e permanece ao longo da obra, né? Aqui vai entrar uma discussão que está nesse livro novo, A Força da Não Violência, e que justamente explicita o vínculo entre ética e política que a Butler vem desenhando desde a publicação de Vida Precária, em 2004, e que fica mais evidente em Caminhos Divergentes, que é originalmente de 2012 e que a tradução brasileira foi lançada pela Boitempo em 2017. Essa ligação entre ética e política, luto e precariedade e condição precária vão ter digamos, um copertencimento, né, de tal maneira que não será possível pensar a política na Butler sem a ética, não será possível pensar a ética na Butler sem a política, porém, elementos, noções, conceitos diferentes vão ser mobilizados em cada campo, né? No campo da política, o elemento fundamental a ser mobilizado é o da precariedade, da condição precária, da precarização, né? A gente vai encontrar diferentes palavras aí nas traduções, como instrumento de crítica à racionalidade neoliberal e suas políticas de exclusão e de morte, né? Isso aqui, todo esse campo político não vai sem a abordagem ética, mas também não vai sem uma interlocução com a obra da sua companheira, Wendy Brown, que é uma crítica aguda do neoliberalismo, né? Aqui também, no campo político, eu situaria um movimento que eu considero importante e que eu também tenho privilegiado nas minhas leituras, que é a crítica à violência colonial e principalmente à violência neocolonial, né? Que se vale da distinção, que para Butler se vale da distinção entre quem tem e quem não tem direito ao luto, quem tem e quem não tem direito a participar da categoria de humano, né? Né, na última coluna, a gente tem esse nome, epistemologia, né, que, na verdade, trata-se, né, de como, né, como ela produz o seu conhecimento, a sua filosofia, né, e ela produz isso de uma maneira que talvez explique um pouco a dificuldade que a gente tem de entrada na obra, porque ela faz uma aposta na interdisciplinaridade, né? Que também não deixa de ser esse luto pela totalidade, né? De que uma única disciplina possa dar conta de explicar o todo, né? Então, ela tem um início muito marcadamente pós-estruturalista, quando ela está estudando em Yale, nos anos 80, né? Ela tem depois, ao longo do tempo, ela vai se aproximando muito mais da teoria crítica, de tal modo que hoje ela é diretora de um consórcio internacional de pesquisadores em teoria crítica. Ela dialoga com a antropologia, com a psicanálise. A psicanálise tem um acento muito intenso na filosofia dela. Ela trabalha com muitas autoras da teoria feminista, mas também com filósofos europeus, franceses, principalmente franceses e alemães, né? Então, é uma obra que eu diria que é fragmentada e, ao mesmo tempo, interrelacionada, né? E se valendo na sua forma, né, de uma noção de performatividade que eu também pretendo expor aqui para vocês, tá? Então, isso aqui é uma espécie de mapa do que eu pretendo fazer, né? E no final da minha fala, eu pretendo voltar a ele para ver se a gente realmente percorreu isso que eu estou pretendendo percorrer, tá? Então, dito isso, eu encerro o compartilhamento, né? Espero que tenha encerrado. E então passo a explicar, né, ou a expor cada um desses
elementos, digamos, né? Para abordar o primeiro ponto, que é o ponto ali da ontologia, aonde está a discussão sobre reconhecimento, eu quero ler um trecho dessa entrevista dela na revista Margem Esquerda, segundo semestre de 2019, número 33. Eu estou lendo uma resposta que está na página 18. Então, digamos que Hegel continua projetando uma sombra sobre o meu trabalho, embora, se tomado isoladamente, ele não constitui um parâmetro suficiente para o que eu faço atualmente. A ideia de negação determinada é importante para Hegel e para Marx. A ideia de que a definição de uma coisa é dada pelo que exclui e nega. Derrida também parte dessa ideia, levando essa ideia para outra direção. Suponho também que compartilho do pressuposto que aquilo que somos enquanto sujeitos depende fundamentalmente das relações sociais que nos formam e daquelas nas quais estamos engajados. Lá onde os termos do reconhecimento estão ausentes ou foram suprimidos, é nesse nível em que temos de lutar para produzir os termos do reconhecimento que tornam uma vida vivível. Mas não acredito que os termos do reconhecimento sejam separados dos campos da política e da economia. As duas esferas se condicionam mutuamente. Então, eu gosto muito desse pequeno trecho, porque eu na minha leitura e nos meus trabalhos, sempre que eu apresento a Butler, eu insisto na necessidade de reconhecer a importância de Hegel, né? Sobre quem ela fez sua tese de doutorado, que infelizmente ainda não está traduzida aqui no Brasil. E aí, nesse trecho, eu gosto muito porque ela relativiza a importância do Hegel, né, que é um filósofo alemão que, enfim, entra para a história como um divisor de águas na filosofia, né? A história da filosofia pode ser entendida como antes e depois de Hegel introduzir o tema do desejo, né, no campo filosófico, né? Então, embora ela relativize essa importância de Hegel, ela o mantém como uma sombra, eu diria um fantasma, né? E essa fantasmagoria hegeliana, para mim, é um elemento fundamental para a compreensão da filosofia da Butler e muitas vezes ignoradas por seus leitores e leitoras que estejam fora do campo filosófico, né? Então, é por isso que, embora Hegel possa parecer uma coisa difícil, e eu prometo que eu não vou falar dele, o que eu estou tentando é justamente contextualizar essa sombra, né? Essa sombra ou esse fantasma, né, que está sempre presente, mesmo quando está ausente, né? Acho que é uma das qualidades dos fantasmas, né? Então, e Hegel também, para mim, é importante marcar nessa introdução, porque a Butler é uma autora estadunidense que constrói e escreve a sua obra em debate tanto com a filosofia francesa quanto com a filosofia alemã, tanto que a tese dela é a recepção de Hegel na França no começo do século XX, né? Então, ela está circulando, digamos, né, entre o Rio Sena e o Rio Reno, né, entre a França e a Alemanha, entre Hegel e Foucault, por exemplo, né? E eu acho que nesse trecho que eu li, né, há uma referência, né, a Foucault quando ela diz que mesmo compartilhando com Hegel do pressuposto do pressuposto de que de uma definição, né, que é uma definição pela negativa, né, de que nós somos determinados também por aquilo que não nos constitui, né? Há uma referência a Foucault quando ela diz que, enquanto sujeitos, nós estamos fundamentalmente definidos também pelas relações sociais que nos formam e nas quais estamos engajados, né? Então, esse
esse par, digamos, né? Hegel e Foucault, Alemanha e França, né? Alemanha, Hegel, Alemanha do século XVIII, XIX, e Foucault, França, no século XX, né? Então, no trecho da resposta à entrevista, eu vou usar esse trecho, né, para percorrer esse primeiro eixo, né, da ontologia, porque tem esse trecho em que ela diz: os termos do reconhecimento estão ausentes ou foram suprimidos. E é nesse nível que nós temos que lutar para produzir os termos de reconhecimento que tornam uma vida vivível, né? Então, minha primeira tarefa vai ser expor esses termos do reconhecimento, né? Há, digamos, né, um dos termos do reconhecimento, que é o reconhecimento ontológico, que na filosofia, que é um termo filosófico que quer dizer a admissão da existência, né? É aquilo que define que um sujeito se torne sujeito, que um ser existe, né? Esse primeiro aspecto digamos, o aspecto mais hegeliano. Mas há também, e isso vai importar muito a Butler, e isso vai ser aonde a Butler vai, eu acredito, se apresentar de uma maneira original, né? Quando ela vai pensar o reconhecimento que produz inteligibilidade na vida social, que quer dizer pensar quem pode ou não pode ser reconhecido como vida vivível, e, portanto, quem pode ou não pode ser reconhecido como objeto de cuidado, amparo, apoio e políticas públicas, né? E aí posso já linkar com aquela palavra precariedade, né? Quem vai ser objeto de precarização ou quem não vai, né? E aqui eu vou chamar a atenção para o fato de que nenhum desses dois termos de reconhecimento, tanto no nível ontológico quanto no nível da inteligibilidade no campo social, nenhum desses dois termos está efetivamente ligado às lutas identitárias por reconhecimento, né? Mas aqui eu vou deixar um trabalho para a Marília, que é a gente levar isso adiante mais no debate, né? Mas só para marcar, né, que para Butler as condições de admissão de existência de um sujeito não advêm de uma identidade fixa, né? Mas justamente ao contrário, do reconhecimento de que o eu está em movimento constante, é uma instância de abertura ao outro que constitui o eu no mesmo processo que o desfaz, né? Então, esse é um ponto que eu estou marcando aqui como importante, mas que eu vou deixar para a gente explorar mais no debate. Por quê? Porque eu quero entrar, né, na questão do gênero, né, do conceito de gênero, do problema de gênero, né, que é o livro que ela publica em 1990 e que eleva a uma posição imediatamente de inovadora, né, ou questionadora, crítica no campo feminista, principalmente, mas depois isso vai ter desdobramentos em outras áreas, né? O gênero é um dos elementos que participa dos termos de reconhecimento a que eu estou me referindo, né? Mas não é o único, né? Então, nós temos aqui dois movimentos importantes, né? Ser um gênero, ou ter um gênero, né, não é um atributo ontológico, né? Não é algo que define o ser, né? E ter um gênero, ou ser um gênero, participa da inteligibilidade na vida social, né? Na sua capacidade de ser inteligível ou integrável na vida social. Mas por quê? Por que o gênero participa dessa inteligibilidade, né? E eu, então, faço essa pergunta, ou trago essa questão como uma provocação
para trazer outra citação que está em Problemas de Gênero, na primeira edição, na página 24. Tá? E é uma frase curtinha, então eu nem vou precisar compartilhar a tela, eu acho, para mencionar, né? Mas ela diz: levado ao limite lógico, a distinção sexo-gênero sugere uma descontinuidade radical entre corpos sexuados e gênero culturalmente construídos. Então, me interessa aqui chamar a atenção para esse trecho inicial, né? Levado ao limite lógico, né? Qual é o limite lógico a que ela está se referindo, né? É que se a distinção sexo-gênero até ali supunha que o sexo era um dado natural do corpo e o gênero era um dado construído socialmente, o limite lógico a que ela está se referindo é que um gênero poderia ser construído a partir de qualquer corpo sexuado. O que significa dizer, como ela diz na página 25, que talvez o próprio construto chamado sexo seja tão culturalmente construído quanto o gênero. A rigor, talvez o sexo tenha sido sempre o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma. Isso uma passagem do livro, mas isso já correu muita tinta na filosofia e na teoria feminista e nos estudos queers desde 1990, quando ela escreveu isso, né? E eu queria, então, chamar a atenção, né, para o fato de que, levado ao limite lógico, nenhum sujeito é o seu gênero, mas exatamente ao contrário disso, o que a Butler está dizendo é que todo sujeito é marcado por sexo, gênero, sexualidade, desejo, raça, classe, lugar de nascimento, lugar de moradia, religião, idade e assim sucessivamente. Numa certa medida, então, o problema de gênero que a Butler produz para nós, pelo menos esse nós aqui, por enquanto, é o nós feministas, né? É retirar do gênero a centralidade que o conceito tinha no campo da teoria feminista, né? Como se ela rebaixasse o conceito de gênero, que até então era o mais importante, né, para a teoria feminista criticar, né, a discriminação das mulheres na vida social, né? Então, como se ela retirasse, né, rebaixasse esse conceito da teoria feminista para propor, né, que, em vez da gente pensar em termos de diferença sexual entre homens e mulheres, em que, dado um corpo sexuado fêmea, há uma construção social de um gênero feminino, dado um corpo sexuado macho, há uma construção social de um gênero masculino, mas isso seria insuficiente para pensar as diferentes formas de opressão ou de não reconhecimento ou de não inteligibilidade na vida social. Ela, então, propõe um deslocamento para a heteronormatividade. No começo da obra, ela chama de heterossexualidade compulsória, e depois isso se renomeia para a heteronormatividade, né? E como sendo a noção fundamental para que a gente compreenda os termos de reconhecimento e inteligibilidade na vida social, né? Então, aqui é importante, talvez, lembrar, trazer, para quem eventualmente não conheça, que até a Butler, né, a gente trabalhava com uma distinção sexo-gênero, em que o sexo era um dado natural do corpo, né, e o gênero era uma construção social. Então, um corpo de mulher, né,
torna-se um gênero feminino, obedecendo a certas normas de gênero que definem o que é que cabe ou o que é que não cabe no gênero feminino, né? Bom, e ela, então, vai nesse pequeno trecho que eu já li, né? Ela vai radicalizar isso, porque quando ela diz, né, levado ao limite lógico, a distinção sexo-gênero sugere uma descontinuidade radical entre corpos sexuados e gênero culturalmente construídos, é porque o que ela está fazendo é lendo essa distinção sexo-gênero entre sexo natural e gênero construído e dizendo, bom, no limite lógico, se o gênero é uma construção social, ele é uma construção social a partir de qualquer corpo sexuado. Portanto, não há, né, não há o que amarre, né, fundamente que um corpo sexuado fêmea se construa como um gênero feminino, né? Ou que um corpo sexuado macho se construa como gênero masculino. Daí ela dizer, né, que, a rigor, talvez o sexo tenha sido sempre o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma, né? Mas isso que depois vai ser tomado pelos estudos queers como um grande elemento, né, para um conjunto de elaborações sobre gênero e sexualidade, etc. Isso tinha, né, originalmente, inicialmente, né, uma premissa, né, que era uma premissa lógica, né? Se é construído, pode ser construído a partir de qualquer corpo, né? Isso a gente também, né, pode retomar depois no debate, tá? Então, né, eu queria aqui encerrar aquela primeira coluna, né, da ontologia, chamando a atenção para o fato de que o elemento-chave para a compreensão de como esses 4 campos que eu mostrei, né, inicialmente, e vou mostrar no final de novo, como esses 4 campos se articulam, o elemento fundamental é a crítica à heteronormatividade, né, que é um elemento que permanece e comparece em todos esses eixos que eu estou apresentando aqui. Participa da ontologia, da ética, da política e da epistemologia. A crítica à heteronormatividade, então, opera como uma moldura que enquadra certas vidas como não inteligíveis e, portanto, excluíveis ou descartáveis. A heteronormatividade participa do direito ao luto e da condição de imutável, como elemento que autoriza a separação entre a gestão da vida dos incluídos e a gestão da vida dos excluídos. A heteronormatividade participa da crítica à racionalidade neoliberal, como elemento que, pela via moral, relega certas vidas à precariedade e à precarização. E, no campo da epistemologia, é um conceito-chave no desenvolvimento da obra. Tá? Então, dito isso, eu vou passar a apresentar os 2 próximos eixos, que são eixos muito articulados, né? O eixo ético e o eixo político, né? Então, no eixo ético, eu aloquei a questão do luto, né? A distribuição, o direito ao luto público, a distribuição desigual do luto, o direito ao luto como um elemento que participa dos termos de reconhecimento a que eu me referi, né? E termos de reconhecimento tanto da vida daqueles que partiram, quanto da vida daqueles que perderam, né? Então, isso me parece também uma originalidade na abordagem da Butler, né? Porque é claro que nós sabemos, pela nossa
prática cotidiana, né, que a importância que nós damos, né, que todas as culturas dão, que todas as religiões dão, à homenagem aos rituais fúnebres, à homenagem aos mortos, né? O que ela chama a atenção de maneira, me parece, muito fundamental é para o fato de que esse reconhecimento que nós oferecemos àqueles que perdemos também é um reconhecimento da nossa vida, né? Porque reconhece aquele que partiu, aquela perda, mas reconhece o que daquele que partiu permanece em nós, né? E, portanto, nos constitui. Então, há aí um duplo reconhecimento, né? E isso que aparece como subtítulo do livro Quadros de Guerra, que é Quando uma Vida é Passível de Luto, né? Participa dos termos de reconhecimento entre quem importa como vida e quem pesa como vida. E essa é uma ambiguidade que está no título original de Bodies That Matter e que se perde nas traduções, né? Porque a tradução brasileira é Corpos que Importam, que está na edição da N-1, mas também nós temos uma proposta de tradução pelo Tomás Tadeu, num livro organizado pela Guacira Lopes Louro, que é Corpos que Pesam, né? E ainda existe um terceiro elemento, né, que aparece no título original, que é a materialidade dos corpos, né? Eles pesam num duplo sentido também, né? Eles pesam no sentido de que eles são um fardo, né? São um excedente a ser eliminado, né? Certos corpos, né? Mas eles também pesam no sentido de que eles têm uma materialidade, né? Eles têm matéria, né? Que também está nessa palavra mater do título original e que fica meio difícil de trazer, né? Como trazer para quando a gente traduz para o português. Mas é importante. Por isso que eu disse que era tão importante lembrar que ela é professora de retórica, né? Porque a linguagem ela faz um uso da linguagem muito muito preciso, nenhuma palavra está ali à toa, né? Então, acho que isso é algo importante de ser dito. Para falar de luto, eu acho importante chegar, né? Estou com medo do tempo, então eu acho importante chegar num livro que se chama Vida Precária, que ela escreveu no início dos anos 2000, publicou em 2004, né? E que me parece que tem uma atualidade muito grande, né? Em relação ao que a gente está experimentando hoje na pandemia. Ela está escrevendo isso depois, se referindo ao 11 de setembro, né? Mas eu acho que vale para 2020 a pandemia. Eu vou ler rapidamente, está na página 39 da edição brasileira. Proponho considerar uma dimensão da vida política que tem a ver com a nossa exposição à violência e nossa cumplicidade com ela, com nossa vulnerabilidade à perda e ao trabalho de luto que se segue, e com a busca de uma base para a comunidade em tais condições. E aí, na página seguinte, ela pergunta: a questão que me preocupa, à luz da violência global recente, ela está se referindo à violência dos Estados Unidos em relação ao Iraque e ao Afeganistão, quem conta como humano? Que vidas contam como vidas? E, finalmente, o que concede a uma vida ser passível de luto? Essa pergunta que aparece aqui em Vida Precária ela vai perseguir essa pergunta, né, de tal maneira que ela vai escrever depois, em 2009, Quadros de Guerra, justamente a partir dessa pergunta, né? E são perguntas que nós poderíamos fazer diante das 230 mil pessoas mortas por Covid-19 no Brasil, né? Onde me parece que fica muito evidente
a relação entre direito ao luto, a condição de enlutável e a precariedade induzida por ausências de políticas públicas, de rede de proteção e de apoio por parte do Estado, né? E aí eu estou marcando que é por parte do Estado, porque a gente viu no campo da vida social inúmeras formas de solidariedade e apoios, né, que justamente tentavam suprir essa ausência de redes de proteção por parte do Estado. Então, aqui, nessa conexão entre luto e precariedade, eu já podia passar para a próxima coluna, né, que é a coluna da política, lembrando, né, que ética e política são indissociáveis, né? E aí, chamando atenção para o fato de que aquele problema do reconhecimento, né, que está desde o começo da obra, né, aparece aqui na maneira como ela vai abordar o problema da precariedade, aparece aqui como a precariedade como elemento que faz com que uma vida conte como vida, né, ou que uma vida seja entregue, né, a mera precariedade, né, no sentido de ser abandonada em relação a políticas públicas e redes de apoio, né? Então, isso, né, aparece de maneira mais evidente, isso da precariedade, que aparece de maneira mais evidente em quadros de guerra, quando ela acrescenta aos termos de reconhecimento o conceito de enquadramento, que ela toma da sociologia do Irving Goffman, que é um sociólogo também estadunidense, que propõe essa ideia dos quadros da vida social, né, da análise da vida social a partir de como nós enquadramos aquilo que nós vimos, né, que nós enxergamos, e como que nós também deixamos de fora do quadro, né, e não enquadramos determinadas experiências da vida social. A Butler vai tomar essa ideia, né, de enquadramento para fazer uma crítica à racionalidade neoliberal que enquadraria, né, determinadas formas de vida a partir, lembrando, né, da heteronormatividade, né, como um dos elementos que participa, né, do enquadramento de vidas vivíveis e vidas matáveis, né? Então, isso não é possível para Butler, né, fazer essa crítica à racionalidade neoliberal sem recorrer aos conceitos que ela formulou no campo da ética, como o direito ao luto, a condição de enlutável, a responsabilidade ética e a interdependência, né? Então, de certa forma, né, esse entrelaçamento entre ética e política é uma das coisas que confere uma certa complexidade à sua obra, né? Porque, lido isoladamente, alguns livros podem parecer quase óbvios, né? Quando ela diz, por exemplo, né, que há uma diferença entre vidas vivíveis e vidas matáveis. Para quem mora no Brasil, ou para mim, por exemplo, que mora no Rio de Janeiro, isso é uma experiência óbvia, cotidiana, né? Mas o que acontece é que isso está participando, digamos, né, da constituição de um corpus filosófico que se entrelaça numa interdependência entre os elementos que nem sempre é muito evidente quando você está num livro só, né? Esse livro novo, A Força da Não-Violência, por exemplo, está relacionado a todo o debate que ela já travou sobre luto e condição de enlutável. Mas, por outro lado, ele também está relacionado ao modo como ela faz a crítica da violência colonial
que aparece muito evidente em Caminhos Divergentes, né? Mas que está presente na obra dela desde 2009, que é justamente, digamos, a ressaca da crise financeira que assolou os Estados Unidos e os mercados financeiros mundiais, mas começou nos Estados Unidos, né? Então, ali, de 2008, 2009 em diante, a maneira como ela vai fazer a crítica à racionalidade neoliberal vai ficar mais intensa, né? E, para isso, né, ela vai recorrer, inclusive, a esse filósofo camaronês, o Achille Mbembe, e ao conceito dele de necropolítica, né? Então, a crítica que a Butler já tinha feito à violência com que os Estados Unidos reagiram ao 11 de setembro vai se desdobrando em diversos livros em que ela vai fazendo críticas a diferentes formas de violência de Estado, né? Caminhos Divergentes é uma forma de crítica à violência de Estado de Israel contra a Palestina, mas Corpos em Aliança, por exemplo, é uma crítica à violência de Estado que não permite que as pessoas permaneçam nas ruas, enfim, que induz, né, induz precariedade e responsabiliza o próprio indivíduo por aquela condição precária em que ele se encontra, né? Então, e ela vai fazendo isso até chegar a essa formulação de não violência como uma resposta política à violência, né? Porque essa proposta de não violência é um operador ético-político com o qual ela tenta ir além do campo binário, né, em que há uma forma de violência corresponde a uma resposta violenta, né? E aí aqui haveria um fio imenso a puxar da leitura que ela faz dos autores judeus, como Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, Hannah Arendt e, principalmente, Walter Benjamin, né? Então, para Butler, são políticos os termos de reconhecimento do que é violência e de quem tem direito a exercer a violência e em nome de quê, né? Então, a violência de Estado, que é um tema que está presente há 20 anos na obra dela, né, desde o 11 de setembro de 2001, né, essa violência de Estado vai sendo, né, conjugada, digamos assim, né, com o direito ao luto, uma política pública de luto, e tendo sempre como pano de fundo essa crítica à heteronormatividade que participa da maneira como o Estado separa vidas vivíveis de vidas matáveis, né? Então, agora, antes de passar para a última coluna, a epistemologia, e com ela voltar ao começo, que eu pretendia fazer um movimento de circularidade, eu ainda gostaria... Tudo bem, estou correndo. Eu ainda gostaria de chamar a atenção para um elemento que eu considero importante na relação entre luto e precariedade, né? Porque eu estou tentando aqui argumentar, né, a favor, ou, enfim, argumentar em torno de uma ligação indissolúvel entre o campo da ética e o campo da política, né? Então, a precariedade também pode ser uma dessas coisas que alguém me diga, bom, mas isso é óbvio, né? Ou seja, é óbvio que nem todas as vidas são iguais, nem todas as vidas são tomadas como vidas, e que há políticas de indução de precariedades a certas formas de vida, né, em que operam nessas políticas de indução justamente os termos de reconhecimento, né, do qual a heteronormatividade participa. Mas o que eu acho interessante, ou pelo menos um elemento original, né, da maneira como ela está pensando a precariedade, é um trecho que está na página 32
de quadros de guerra, e que eu também vou ler rapidinho, porque a Marília vai me cortar já já. Que ela diz assim: nós não nascemos primeiro e em seguida nos tornamos precários. A precariedade é coincidente com o próprio nascimento. O nascimento é, por definição, precário. O que quer dizer que o fato de uma criança sobreviver ou não é importante e que sua sobrevivência depende do que poderíamos chamar de uma rede de apoio. É exatamente porque um ser vivo pode morrer que é necessário cuidar dele para que ele possa viver. Apenas em condições nas quais a perda tem importância, o valor da vida aparece efetivamente. Portanto, a possibilidade de ser enlutada é um pressuposto para toda vida que importa. Em geral, nós imaginamos ao contrário, né? Que uma criança vem ao mundo, é mantida nesse mundo até a idade adulta e a velhice e finalmente morre. Mas eu vou parar de ler, porque senão não vai dar tempo, mas o que me parece fundamental é que ela está trazendo essa condição de enlutável não para o momento da morte, porque aí sim parece óbvio, mas para o momento do nascimento, no sentido de que todos nascemos dependentes de uma rede de apoio visível e invisível, né? Porque tem a rede de apoio próxima, né? Familiar, enfim, comunitária ali do entorno, mas tem uma rede de apoio invisível, né? Que é a rede de apoio do Estado, etc., que faz com que as vidas vinguem, né? Bom, mas para uma criança vingar, que antigamente a gente usava muito essa palavra, né? Quando a mortalidade infantil ainda era um indicador muito alto, né? Para uma criança vingar, era preciso que aquela vida daquela criança, que àquela vida daquela criança fosse atribuído valor desde o momento do seu nascimento, né? Então, com isso, né, eu acho que há, né, uma originalidade de poder fazer a crítica à ausência de políticas públicas de sustentação e manutenção da vida, que se articula, então, com o direito ao luto e com a condição de enlutável, né? Então, acho que aqui a gente, digamos, põe as duas colunas, né, em contato, né? E, por fim, né, para falar da última coluna, que é a coluna da epistemologia, eu vou mencionar o conceito de performatividade, que ela toma, ou pelo o conceito de performatividade de gênero, que, na verdade, ela toma da filosofia da linguagem de John Austin e da sua teoria dos atos de fala, né? Que é uma teoria que propõe que a linguagem produz efeitos no mundo, né? E, com isso, eu pretendo, então, voltar a problemas de gênero, né? Voltar ao livro pelo qual eu comecei, né? Falando da performatividade de gênero como uma das proposições mais discutidas da sua obra. Então, por quê? Porque eu estou propondo, né, que, do ponto de vista epistemológico, o que a Butler faz é performatizar na sua obra aquilo que ela defende, né? Então, ela não apenas fala o que, né? Ela não apenas escreve o que ela escreve, mas, quando ela escreve, ela se compromete também com a forma ou a performatividade daquilo que ela escreve. Então, a gente pode tomar, por exemplo, como exemplo, é o exemplo que eu mais gosto, que é Caminhos Divergentes. Caminhos Divergentes é um livro em que ela defende e argumenta a favor de um binacionalismo entre Israel e Palestina,
e de uma coabitação, retomando uma questão que aparecia na filosofia de Hannah Arendt, entre judeus e palestinos. E por que eu digo que é o melhor exemplo? Porque ela performatiza essa coabitação no livro, trazendo autores judeus e autores palestinos que defendem a mesma coisa, né? Então, ela está dizendo que é possível coabitar judeus e palestinos, mas ela não está dizendo isso de qualquer maneira. Ela está dizendo isso performatizando, no modo como ela está dizendo isso, um encontro entre autores judeus e autores palestinos, de tal maneira que não é apenas, né, uma proposição teórica, mas é uma proposição performativa, porque ela realiza no livro aquilo mesmo que ela diz que é possível ser realizado. Tá? Então, eu proporia, né, que, do ponto de vista... Para concluir, né, Marília? Me diz aí. Sim, isso mesmo. Para começar a concluir, tem várias perguntas que eu acho que vão permitir também fazer esses agrupamentinhos que ficaram pendentes. Tá bom. Então, para concluir, então, né, eu proporia que a leitura dos livros da Butler fosse sempre marcada, né, por essa ideia de que os livros performatizam aquilo mesmo que ela quer dizer, né? Então, eu proporia, né, que esse é um elemento que não é apenas um elemento conceitual, mas é o elemento com o qual ela une teoria e prática, né? E a gente sabe, né, que teoria crítica é uma forma de fazer teoria que considera não uma teoria neutra e afastada do mundo, mas, ao contrário, uma teoria engajada na transformação do mundo. E me parece que é essa a grande contribuição que a obra da Butler tem nos dado, que é incluir a crítica à heteronormatividade como um elemento ético, político, ontológico e epistemológico na sua filosofia. Era isso, Marília. Uau! Que aula! Muito legal, Carla. Tem um monte de perguntas interessantes aqui. Eu tentei dar uma agrupada nelas, porque acho que tem principalmente 3 eixos assim, de perguntas, então eu fui tentando agrupar. Não sei se vou conseguir ler, enfim, né, ipsis literis, só para avisar quem está no chat, não sei se vou conseguir ler exatamente as palavras que vocês colocaram, porque senão acho que vai ficar muito longa a própria pergunta, mas eu vou tentar resumir um pouco as principais questões de cada um desses 3 grupos de perguntas, e aí eu acho que você responde, Carla, daí dá para dar uma resposta mais longa, ou então, se você preferir, eu posso fazer por grupo, assim, mas é que eu acho que conforme você for explicando, as pessoas vão botar mais perguntas, então eu acho que é melhor explicar esses 3 pontos principais que apareceram e depois, conforme você responder, se o pessoal fizer novas perguntas, a gente faz mais uma rodada. O que você acha? Pode ser? Concordo totalmente com o que você propõe, Marília. A minha confiança em você é absoluta. Tá, então vamos lá. Tem um primeiro bloquinho assim, de perguntas que tem a ver com aquela questão lá no comecinho que você falou sobre a questão da identidade, né? Então, da questão das identidades fixas, do reconhecimento enquanto sujeito. Eu não sei se faz sentido resumir dessa forma, né? Mas pelo que você explicou, eu resumiria dizendo que mais ou menos a condição para o reconhecimento, né, para Butler, seria não exatamente incluir um monte de identidades fixas, né? Assim, ficar incluindo um monte de identidades fixas, mas acolher uma não fixidez da identidade, né?
em si mesmo. Então, as pessoas pediram para explicar um pouquinho mais como isso funciona. Tem uma pessoa que perguntou se isso tem uma relação com os movimentos sociais, né, anti-opressão, então, no caso, por exemplo, o movimento LGBT, imagino, né, o feminismo, porque tem essa discussão sobre a afirmação da identidade e tudo mais, né, e a relação também da obra da Butler com o ativismo transgênero, foi perguntado um pouco sobre isso, acho que tudo entra um pouco nessa discussão do reconhecimento. E aí uma pergunta minha para esse bloco também, né, que está nesse ensaio que eu publiquei agora em dezembro, que eu até te mandei, você não teve tempo de ler ainda, te mandei essa semana só, mas que é um pouco essa percepção de que existe no movimento social, quando os conceitos, né, da Butler e a discussão filosófica começa a engrenar e a pegar dentro dos movimentos sociais, para além da teoria feminista ou da teoria LGBT, ou, né, de quem está estudando isso academicamente, filosoficamente, que é justamente essa questão: como é que a gente traduz em política um conjunto de conceitos e ideias que está baseado, né, numa ontologia dialética, né, assim, numa dialética que é bastante hegeliana e que pressupõe justamente essa não fixidez, esses lugares que estão fora do quadro, né? Como a gente traduz isso em política, né? Que é uma pergunta que a Butler também se coloca o tempo todo, e acho que você consegue dar uma articulada bem legal explicando, provavelmente. Esse é o primeiro bloco. Tudo isso é só o primeiro bloco. Pô, legal, hein, Marília? Obrigada, hein? Pô, você é gente boa, né? Mas vamos lá, não, vamos lá. Eu acho que você fez um bloco bacana, porque juntou muitas coisas que são afins, né? E eu me sinto à vontade, digamos, né, para retomar justamente o que eu dizia sobre, desde o começo, né, sobre a crítica à heteronormatividade ser tão central na obra, né? Por quê? Porque quando porque a heteronormatividade passa a ser o elemento com o qual ela consegue dialogar com o ativismo trans, o ativismo queer, o ativismo feminista, o ativismo LGBT. Né? Por quê? Porque a heteronormatividade afeta, oprime, né, todos esses modos de vida não inteligíveis pela heteronorma, né? E, evidentemente, oprime também homens, e evidentemente não, mas o que talvez não tenha ficado evidente antes dela, né? Mas que eu acho que fica evidente depois dela, é que oprime também homens e mulheres heterossexuais, né? Então, de tal modo que ela vai ter, eu acho, duas saídas, né, para esse problema. Uma saída é sempre, eu falo disso desde que eu li a Butler pela primeira vez, e eu fico muito feliz quando ela fala disso também, porque me dá um alívio assim, de pensar, ela não abandonou essa ideia, não sou só eu que fico falando disso, ela também. Então, eu assisti uma palestra dela ano passado, em que ela retomava esse tema, e foi muito curioso, porque alguns alunos meus disseram: nossa, Carla, lá ela está falando daquelas alianças contingentes que você fala sempre. Eu fiquei assim, né? Tipo, ai, que bom, né? Mas a saída política, ela tem duas saídas políticas que eu acho que nos importam aqui. Uma saída política é essa saída das alianças contingentes, né? Em que identidades, diferentes reivindicações identitárias, né, devem e podem produzir alianças contingentes em termos de reivindicações de políticas públicas, né? Então, vamos pensar aqui entre feministas e, enfim, um campo difícil, mas vamos lá, as reivindicações das mulheres, as reivindicações das mulheres lésbicas e as reivindicações das mulheres trans. Haveria elementos em comum aqui que permitissem, né, que permitiriam que essas identidades, que são diferentes entre si, né,
mas que, de alguma forma, podem, numa aliança contingente, se unir em torno de algumas causas, de algumas reivindicações, né? A mesma coisa eu poderia dizer mulheres negras e homens negros, né? Que é um campo que eu acho super polêmico e super interessante, né? Num certo campo do movimento feminista negro, né? De que, bom, se para as mulheres brancas os homens eventualmente são os opressores, para as mulheres negras os homens não só não são opressores, como muitas vezes eles são alvo, né, de políticas de extermínio por parte da polícia, que faz com que essas mulheres sejam aliadas desses homens, né? Então, essas alianças contingentes, eu acho que ainda estão válidas no sentido de que nós nos movemos, né? Ou nós somos movidos para posições de precariedade em determinadas situações em que nos encontremos, certo? Quer dizer, então, mesmo a mais privilegiada das pessoas, né? Vou me colocar aqui como um exemplo, né? Porque foi assim que nós nos conhecemos, né? Como professora de filosofia de uma universidade federal, de um programa de pós-graduação e bolsista de produtividade da FAPERJ, eu estou no 1% do campo das mulheres na filosofia, né? Então, eu sou 1%. Igual a mim, tem mais 300 no Brasil, né? Só que nessa posição, né, essa minha posição, supostamente não, evidentemente, de privilégio nessa condição, não me tira de uma posição de oprimida, por exemplo, em outros lugares da própria universidade, né? E não me tira de outros lugares de opressão na vida social, né? Então, eu posso ter o PhD que eu quiser, que vai ter um mansplaining em cima de mim, entendeu? Alguém me explicando. Então, é isso, né? Essa não identidade fixa não é uma destruição da identidade, é a percepção de que as identidades são dadas nas interações, nas nossas formas de interação social, né? Em cada campo aonde nós estamos, né? Por isso que também são contingentes, né? Exatamente, essa contingência, né, exige que haja essas alianças para que essas contingências sejam acentuadas, né? Porque aí a gente consegue ampliar o campo do movimento ao invés de restringir, né? E a outra coisa que ela diz é que, né, são os políticos os próprios termos em que a gente faz política, né? Então, isso mais para a sua pergunta especificamente, né? Quer dizer, se a gente for fazer política como a direita faz política, então a gente já perdeu o campo político, tá certo? Então, aí onde entra, né, o meu argumento de que a performatividade é um elemento chave na maneira como ela faz filosofia, né? Porque não é qualquer política, né? Eu tenho que performatizar na política aquilo que são os meus valores éticos. Eu não posso fazer política de qualquer maneira, né? Perfeito, ótimo. Segundo bloco que eu tenho aqui, né? É um bloco que tem a ver um pouco com conexões. As pessoas estão perguntando sobre conexões da Butler com outros autores, né? Outros conceitos. Então, tem uma pessoa que perguntou, fez a fatídica pergunta, né? Se a Butler pode ser considerada pós-moderna ou não, né? Uma pessoa que perguntou sobre os diálogos da Butler com a Gay Ruby. Acho que aí sempre uma boa dica aquela entrevista Tráfico Sexual, né, que está na Cadernos Pagu. A gente pode mandar o link depois também para botar no YouTube, bem bacana. Mas acho que dá para você falar um pouquinho disso, que é uma coisa bem legal também, que é essa interdisciplinaridade com a antropologia, né, que tem esse diálogo com a Gay Rubin está muito presente.
E alguém perguntou também que outros autores, além de Hegel e Foucault, têm centralidade nesse desenvolvimento do pensamento da Butler, e se existe um diálogo dela com a Hannah Arendt, né? Então, em algum momento, se ela dialoga a partir da questão dos campos de concentração e tal, né? Já que ela está dialogando lá com Israel, né? E com as políticas sionistas em relação à Palestina, se ela também faz esse outro diálogo. Então, esse é o bloco 2. Então, legal. Olha, a Butler começa a estudar na Universidade de Yale em 1980 e pouco, aonde o pós-estruturalismo, ou o pensamento pós-moderno, se você preferir, mas eu não gosto dessa denominação, aonde o pós-estruturalismo estava, digamos assim, em alta, né? Então, ela começa, ela adentra, digamos, né, o campo filosófico, dialogando com o pós-estruturalismo, tanto porque ela está num ambiente pós-estruturalista em Yale, ela é aluna do Derrida, ela é aluna do Paul Deman, mas também porque ela está escrevendo uma tese sobre a recepção francesa de Hegel no século XX, que é a recepção de filósofos franceses que vão estar identificados com o pós-estruturalismo. Nem todos, tá? Porque ela vai estudar Hegel lido por Foucault, Sartre, Simone de Beauvoir, Derrida, Lacan. Nem todos esses nomes estão no pós-estruturalismo, né? Sartre e Simone de Beauvoir estão no existencialismo, né? Foucault estaria no estruturalismo, né? Enfim, não é muito fácil classificar, né? Todo mundo se move um pouco, mas indo já para a questão sobre Hegel e Foucault, né? Quer dizer, daqui a pouco eu volto para o diálogo com a Gayle Rubin, porque me parece que essas duas coisas se articulam, né? Ela começa, né, de fato, num campo pós-estruturalista francês, embora não apenas, porque tem os existencialistas, Sartre e Simone de Beauvoir, que são muito importantes também para a maneira como ela vai dialogar com a teoria feminista, especialmente com Simone de Beauvoir, né? Então, o existencialismo é muito importante aí, mas tem um início pós-estruturalista, sim. Tá? Tem um livro chamado Debates Feministas, que foi recém-traduzido no Brasil, mas que, na verdade, é um debate que aconteceu nos anos 90 e que é justamente uma discussão entre pós-estruturalismo e teoria crítica, né? E a Butler, naquele momento, é uma representante, digamos, né, do pós-estruturalismo. E é interessante porque a Sheila Ben-Habib, representa, digamos, a teoria crítica, e a Nancy Fraser, sobre quem vocês já escutaram a Yara falar, uma autora que está tentando ali propor, né, uma aliança, né, ainda que contingente, entre pós-estruturalismo e teoria crítica. E a Fraser, nos anos 90, meio que fracassa, né? Mas é muito interessante como, em 2009, né, a Fraser escreve um texto que a gente tem até traduzido no Brasil, que é O Feminismo, o Capitalismo e a Astúcia da História, em que ela retoma os termos dessa possibilidade de aliança, e eu diria, né, que depois de 2008, depois da crise financeira, pós-estruturalismo e teoria crítica vão encontrar a necessidade de uma aliança política para enfrentar a racionalidade neoliberal, né? Para fazer a crítica da racionalidade neoliberal. Então, eu acho que a Butler começa pós-estruturalismo, eu acho, não, ela mesma diz, né, que ela vai se afastando, ela tem um início pós-estruturalista, que ela vai se afastando disso e se aproximando cada vez mais da teoria crítica. A
a Gayle Rubin é uma autora que eu acho assim fundamental para a gente ler problemas de gênero, né? Eu acho que ela, Butler, cita a Rubin, mas eu acho que essa entrevista que a Marília já mencionou, né? E o próprio texto da Rubin, que é o tráfico de mulheres, né? Em que a crítica da Rubin ao par sexo-gênero é já uma porta aberta para a crítica à heteronormatividade, né? Então, ali, embora a Rubin ainda não faça, digamos, né, esse movimento, né, que eu citei aqui na Butler, né, de indistinção entre sexo e gênero, ela abre a porta. Sem a Rubin, a Butler não poderia ter feito o que ela fez, né? Assim como sem a Simone de Beauvoir, ela não poderia ter feito o que ela fez. E aí a última questão, que é a questão da Hannah Arendt, que é o seguinte: eu diria que a Hannah Arendt chega mais tarde na obra da Butler, chega justamente em 2000, chega principalmente em 2012, nesse livro Caminhos Divergentes, em que ela está discutindo uma proposta da Hannah Arendt, que é a proposta do binacionalismo entre Israel e Palestina, e permanece na obra, no campo da política, né? Quando ela vai dialogar, por exemplo, Corpos em Aliança, é um livro que tem um capítulo inteiro dedicado a dialogar com a Hannah Arendt, com o aparecimento, né? O que é o aparecimento no campo público, né? Então, é uma autora que chega tardiamente, digamos, mas que fica nesse campo da política, ainda que ela vá pensar com e contra a Hannah Arendt, ela vai dialogar com as propostas da Arendt, sim. Foi, ótimo. Né? Foi. Tem mais, mas tem mais. Temos mais. Temos mais. A gente ainda tem uma meia hora, então a gente está tranquilo aqui com as perguntas. No bloco 3, tem um bloco 3 de perguntas aqui, e aí, por enquanto, tem meio que as derradeiras, assim, as últimas, para depois, para um bloco 4, eventualmente, no finalzinho. No bloco 3, eu juntei as perguntas que têm a ver com essa última parte da sua exposição inicial, mais ligada à discussão das vidas precárias, do luto, né, que é essa discussão mais recente do trabalho da Butler, né, mais dos anos 2000 para cá. Então, tem uma pergunta bastante específica de uma pessoa que quer saber sobre a relação entre a precariedade na Butler e a ideia do desamparo como afeto, que o Vladimir trabalha bastante, né? Mas acho que, enfim, baseado em todo um outro debate também com outros filósofos que estão dialogando com o reconhecimento, né? Dessa ideia do desamparo e também com a psicanálise. Então, essa pergunta, né? Enfim, tem a ver com isso. Essa relação com o conceito de necropolítica do Mbembe ou Mbembe, enfim, vamos chamar de pronunciar de várias formas, né? A pessoa pronuncia de um jeito no Brasil, é bem legal, eu adoro isso, na verdade. Dentro disso, tem uma outra pergunta que veio, que acho que complementa, que é essa relação do papel do Estado e das instituições nessa gestão, né? Seja por meio dessa decisão de vidas que são vivíveis ou matáveis, seja por meio das estruturas de apoio, que você chegou a mencionar. Então, acho que as pessoas estão pedindo para, talvez, entender um pouco mais aprofundado. Uma pessoa acrescenta que, se por acaso, né, a Butler utiliza para pensar essa coisa das vidas matáveis o conceito de estigma do Goffman. Que mais? E tem uma outra pessoa que pergunta se o corpo, né, a relação do corpo com a questão ontológica para Butler, dentro desse contexto, né, que acho que tem a ver com o corpo, a vida, né, a morte, né, quem pode morrer ou não, o papel do capital nisso, acho que entra na discussão do neoliberalismo, da racionalidade neoliberal que ela faz, imagino,
e quais obras da Butler que ela acaba se dedicando mais a esse ponto específico né, do corpo e tal. Eu acho que são essas últimas que você acabou citando mesmo. Alguém tinha pedido para repetir o nome da entrevista. A entrevista chama Tráfico Sexual, está publicada no Cadernos Pagu, que é um periódico científico de estudos de gênero bastante importante, tá? E esclarecendo uma coisa que alguém também perguntou no chat e chegou aqui, mas que é muito pontual de resolver, que é sobre como se referir a Butler em termos da linguagem neutra, né? A Butler, ela aceita pronomes femininos e neutros, então a gente pode falar a Butler ou e Butler, ou, né, pode falar ela ou elo, enfim, tá? Ela funciona assim. Em inglês ela usa she e they. É só para esclarecer que alguém tinha perguntado isso também. É isso. Isso que você acaba de dizer, Marília, sobre a linguagem é bem importante, né? Porque tudo isso, né? A gente poderia dizer que todo esse campo, né, desse pensamento filosófico que surge a partir da reivindicação do direito à diferença, tudo isso emerge a partir de um momento filosófico de crítica à suposta neutralidade da categoria do sujeito universal abstrato, né? Quer dizer, a percepção filosófica que se dá num momento de discussão ética na França, na Europa pós-guerra, né? Com a percepção de que o humanismo, na verdade, era um homismo, né? Quer dizer, que o humanismo não abarcava, né? Que a categoria de humano não abarcava uma universalidade, mas, ao contrário, ela era muito específica, né? Para abarcar o homem branco, heterossexual, europeu, não judeu, né? Enfim, ela tinha características muito específicas, né? Isso abre caminho, essa crítica, né, ao sujeito universal abstrato, abre caminho para que o pensamento feminista, né, como o de Simone de Beauvoir, por exemplo, né, retome um problema que é um problema que, embora é um problema que surge lá na Revolução Francesa, né, quando se escreve uma Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, o universal ali marcando que cabia dentro do universal. Quem cabia dentro do universal era o homem e o cidadão, né? Marcando já, né, nessa universalidade uma exclusão das mulheres. Então, Olympe de Gouges foi para a guilhotina na França, reivindicando uma Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã, né? E 200 anos depois, Simone de Beauvoir publicou O Segundo Sexo, ainda se havendo com esse problema, né? O sujeito universal abstrato, né, aonde caberia todo mundo, na verdade, é o homem. Então, a linguagem se modifica, né? A linguagem neutra, ela começa a se modificar justamente pela crítica política de que, quando eu falo o homem, eu não estou me referindo ao humano, né? Quando eu falo o homem, eu estou me referindo só aos homens, porque todos os outros estão excluídos da categoria de humano. Então, daí ser tão interessante isso que você está dizendo, que ela aceita o feminino e o neutro. O que ela não pode aceitar o masculino, porque o masculino está marcado pela ideia de que ele abrangeria uma totalidade que, na verdade, não é totalidade.
Ao contrário, é restritiva, né? Então, assim, pegando pelo final, né? Pegando ainda pelo final, eu vou de baixo para cima. As obras em que ela se dedica ao corpo, praticamente todas, tá? Porque o corpo é um elemento fundamental na maneira como ela está pensando. Por quê? Porque o corpo está articulado à crítica à heteronormatividade, né? O que pode um corpo, né? O que suporta um corpo está articulado à crítica à heteronormatividade. Mas eu diria que tem algumas que são mais em que esse tema aparece mais acentuado do que outros. Corpos que importam, evidentemente, pelo título já dá para perceber, né? E Corpos em Aliança, né? Esses dois livros têm uma ênfase maior no tema do corpo em relação à política, né? E, sobretudo, Corpos que Importam, porque ela vai responder, né? Ela começa respondendo às críticas que ela recebeu em Problemas de Gênero por não ter levado em consideração a materialidade do corpo, ao dizer que o sexo e o gênero eram a mesma coisa, que ambos eram discursivos. Então, isso vai dar um problema enorme com a antropologia feminista, por exemplo, que vai dizer, bom, mas como assim, né? Se os corpos das mulheres são marcados pela reprodução, né? E isso produz uma diferença da entrada do corpo na vida social, né? A maternidade, a experiência da maternidade como uma experiência que só pode acontecer no corpo da mulher, seria, né, um elemento aí que ela Butler teria ignorado em Problemas de Gênero. Então, ela retoma a questão do corpo nesse livro, tá? E retoma de novo em Corpos em Aliança, pensando a performatividade do corpo. Então, eu acho que são duas leituras, digamos, com focos diferentes, mas são as que têm mais acento no problema do corpo. Embora ele participe de todos os livros, tá? Agora, vou de novo para uma coisa pontual ainda, para depois falar mais geral. A questão da necropolítica, né? E desse autor camaronês que a gente fica inventando o jeito de falar o nome dele, porque a gente não tem, né, esse Mbembe aí, né? Mbembe, né? Então, a gente não tem essa sílaba, né? MB, né? Então, a gente fica se virando aí com isso. No Força da Não Violência, ela faz um movimento muito importante em relação ao tema da necropolítica. A necropolítica é um conceito que o Bembe propõe a partir do conceito de biopolítica do Foucault, tá? Mas ele Bembe faz uma proposição de necropolítica como uma forma de gestão das vidas que já foram relegadas a uma mera precariedade, né? Ou seja, vidas que foram abandonadas pelas políticas de Estado, mas que precisam ser geridas, né? Então, a gente vai poder colocar aí, por exemplo, as políticas de encarceramento em massa, né? Os genocídios, os assassinatos da polícia, né? Formas de gestão do excedente produzido pela racionalidade neoliberal. E, nesse livro novo, da Força da Não Violência, a Butler, que foi uma leitora importante do Foucault, né? Aponta, né, uma insuficiência da biopolítica para a gente, como conceito para que a gente faça a crítica da racionalidade neoliberal. E se alinha ao conceito de necropolítica do Bembe para fazer a crítica à racionalidade neoliberal a partir dessa lógica de uma produção de
ex de excedente, eu vou preferir do que excluído, tá? Quer dizer, todo aquele que está abandonado a uma precariedade, eu estou chamando de excedente, tá? Então, esse excedente é aquele... Agora eu vou para as duas últimas perguntas do bloco, que tratam de estruturas de apoio e a relação entre precariedade, luto e desamparo, né? Esse excedente, né, tem a ver com a maneira como ela vai pensar três termos. Precariedade, que é mais ou menos equivalente à vulnerabilidade, ela alterna os dois, né? Precarização, mas é que precariedade é melhor porque dá margem a ela puxar os outros dois, tá? Então, precariedade, precarização e condição precária. Você vai encontrar esses três termos, a esses três termos em português equivalem 3 palavras diferentes em inglês, tá? Então, a precarização, bom, né, é esse abandono à condição de excedente, né? A política ou a racionalidade neoliberal que não supõe, né, que vá haver emprego, não supõe que vá haver moradia, não supõe que vai haver saúde para todo mundo. Portanto, vai relegando certas formas de vida a essa precarização. A precariedade seria, né, seria, digamos, o resultado desse processo de precarização, né, em que todas as vidas estão, de alguma forma, todas as vidas são, de alguma forma, precárias, porém, algumas são mais precárias do que outras, né? Porque aí ela vai ligar precariedade com condição precária. O que eu estou querendo dizer com isso? É que há uma condição precária que é a condição de todo vivente que está exposto à morte, né? Todo corpo vivente está exposto à possibilidade de morrer. Não importa a quantidade de dinheiro, poder, influência, é um corpo que pode morrer, né? Só que a precariedade é justamente, né, isso é, digamos, a condição precária de todo o corpo, mas a precariedade é alocada diferencialmente em determinados corpos do que em outros, né? Porque aí a gente sabe que um corpo negro vai ser mais precário diante das políticas públicas e políticas de segurança do que um corpo branco, né? Então, ela retoma a discussão no Força da Não Violência, ela retoma a discussão da violência policial contra a população negra nos Estados Unidos, que, como a gente viu com George Floyd no ano passado, é muito parecida com a que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, um corpo negro, um corpo trans, um corpo de mulher que está mais exposto a formas de violência como o feminicídio do que um corpo de homem, um corpo homossexual, né? Quer dizer, toda a precariedade vai se alocar diferencialmente dentro disso que eu chamei, né, de inteligibilidade na vida social, né? Quanto mais esse corpo é inteligível na vida social, menos precário ele se torna. Quanto menos ele é inteligível na vida social, mais precário ele se torna, né? Daí, por exemplo, o problema das pessoas trans, né? Que tem uma imensa dificuldade de serem inteligíveis na vida social, né? Porque há muitas pessoas que optam por
não trocar o nome, ou por trocar o nome e não trocar o corpo, né? Quer dizer, perturbando justamente a inteligibilidade, a suposta inteligibilidade de gênero, ou o que a Butler chama de uma coerência, né, entre sexo, gênero e desejo, né? E então, por fim, a primeira pergunta seria a relação entre precariedade e desamparo. Ou pelo menos foi assim que eu anotei. Eu gostaria de dizer que essa relação passa justamente pelo fato dela pensar o tema do luto, né? Porque o luto é aquilo que nos coloca diante do desamparo, nos coloca diante do que ela chama de despossessão, né? Na experiência da perda, nós somos despossuídos, né? E aí talvez vocês se lembrem que quando eu comecei a falar, né, eu falei de um sujeito que não é idêntico a si mesmo, um sujeito que está aberto ao outro, né? E isso é uma experiência de não ter uma total posse de si, né? Então, o luto é o elemento chave para fazer a ligação entre o desamparo e a precariedade. E aí eu gosto muito. E aí é Freud, né? É Freud na maneira como ela pensa o desamparo, mas também é crítica à racionalidade neoliberal que abandona os sujeitos à condição de uma estrutura legal. E aí eu acho muito interessante, e eu gosto muito, e vocês vão ver que, se vocês forem ver outras coisas que eu já falei, de vez em quando eu cito essa passagem, que está na página 44 do Vida Precária, que é: vamos encarar, somos desfeitos um pelo outro, e se não o somos, falta algo em nós, né? Então, estou me referindo aqui primeiro àquilo que eu disse lá, minhas primeiras palavras, né, nessa aula. Mas aí ela continua. Esse parece ser o caso com o luto, esse caso de sermos desfeitos um pelos outros, mas só porque já era o caso com o desejo, né? Então, o desejo, que é aquilo que diz o desejo, como desejo de reconhecimento, como aquilo que nos coloca em relação ao outro, né? É aquilo que, como o luto, faz com que a gente perceba, né, a nossa condição de desamparo, né? O desamparo é uma condição, no sentido de que ele é uma condição intrínseca a todo humano, né? Então, eu acho que talvez seja por isso que eu tenho me dedicado mais a perseguir o tema do luto na obra, porque o tema do luto me parece que é o tema que junta, né? Que é com o tema do luto que ela junta ética e política, e com o tema do luto que ela junta o desamparo do sujeito com o desamparo coletivo, né? O desamparo como experiência constitutiva do eu, com o desamparo como experiência social. Uhum. E que vai estar sempre ligada ao desejo, né? Ela se aproxima bastante do Lacan e da análise lacaniana do Freud, quando ela faz esse caminho, né? Mas também vai estar ligada ao desejo de reconhecimento lá do Hegel, né? O nosso fantasma. Tá tudo junto ali. Né? Tanto que quando ela tá no Sujeitos do Desejo, que é a tese dela, né? Ela vai fazer justamente essa relação, essa conexão, né? Da recepção do Hegel na França com Lacan, É bem interessante também esse caminho para quem tem interesse nessa ponte aí, também é bem legal. O nosso fantasma, né? Um fantasminha, né? Nosso fantasma que fica aí sempre com a gente, né? Mesmo quando a gente não está falando dele, a gente está falando dele. Sempre. Tem duas perguntas finais
três, na verdade são quatro, mas duas são muito parecidas, assim, né? Uma é que tem uma pessoa que está perguntando, você acha que é a mais simples de todas, né? Qual obra começar quando se pretende pensar quais corpos importam para a sociedade ou para o direito? Eu acho que aí você até respondeu naquela outra pergunta sobre os corpos, mas, de repente, se quiser acrescentar algo, né, que é uma pergunta que chegou depois. Tem duas pessoas diferentes procurando aproximações entre a questão das vidas víveis e matáveis e o Agamben, né, o que o Agamben tá dizendo. Então, da vida nua, tem duas pessoas diferentes fazendo esse mesmo tipo de aproximação, perguntando se tem algum diálogo entre essas obras e tudo mais, e uma outra pessoa perguntando relações entre o conceito de melancolia e gênero. Eu não sei exatamente se a pessoa se refere porque tem muitas interpretações possíveis até para essa pergunta dentro desse quadro que a gente vem falando aí da Butler, né? Então, mas a pessoa perguntou de maneira aberta, assim, na relação entre o conceito de melancolia e gênero. E aí, com essas perguntas, a gente encerra. Temos mais uns 10 minutinhos, e aí no final, quando você terminar, eu faço um encerramento rapidinho, convitinho para a nossa próxima aula aqui do curso. Legal. Então, para quem perguntou por onde começar, eu diria que se a questão é o direito, eu começaria se a questão é a relação entre corpo e direito, eu começaria por Quadros de Guerra e Caminhos Divergentes. Porque Caminhos Divergentes é um livro que ela dialoga com os autores que pensaram o direito, né? Não o direito, o campo jurídico, mas o direito como a lei, né? Ela vai dialogar ali com Levinas, Derrida, Walter Benjamin, inclusive tem 2 capítulos dedicados ao diálogo com Walter Benjamin, em que a questão do direito me parece fundamental. E Quadros de Guerra, porque também vai ter essa relação entre como os corpos são enquadrados, né? Então, se a questão é corpo e direito, não acho que seja para começar com corpos que importam. Acho que é melhor começar com esses outros 2, né? Dependendo do que a pessoa quer mais especificamente, né? Caminhos Divergentes é um livro que eu considero assim um momento, né? Ele foi publicado em 2012, que foi o ano que ela ganhou o prêmio Adorno em Frankfurt, que é um dos maiores prêmios da filosofia no mundo, né? No mundo ocidental, pelo menos. E eu acho que tem ali um amadurecimento da obra, assim, sabe? Que ela vem 10 anos escrevendo assim, e Caminhos Divergentes para mim é um marco, assim, é um livro que não é dessas coisas para a gente dizer antes e depois, não sei o quê, mas eu considero um livro uma espécie de maturidade da obra, assim, né? Então eu acho que o que vem depois, né, depende de uma certa compreensão do que ela está, de como ela está, a partir dali, juntando, enfim, trazendo mais a questão, mais explicitamente a questão da ética. Agamben em Vida Nua. Logo depois do 11 de setembro, ela publicou um artigo curto, tipo um texto de intervenção numa revista, que se chamava O Limbo de Guantánamo. Esse artigo está traduzido na revista Novos Estudos do SEBRAP, e, portanto, é de fácil leitura, dá para achar online, e ele foi depois aumentado e desdobrado e virou o capítulo de vida precária, que é detenção indefinida. Esse Limbo de Guantánamo está referido pelo Agamben no começo de estado de exceção.
Então, o próprio Agamben, quando está... Estado de Exceção é o segundo volume, é o segundo livro do Homo Sacer, né? Da grande tetralogia, ele é o segundo. E o próprio Agamben convoca Butler para a conversa, quando ele está falando de vida nua, mencionando o limbo de Guantánamo. Então, dali em diante, eles vão se encontrar, é possível encontrar, por exemplo, no YouTube, vídeos de debate entre os dois, né? Mas vai haver uma diferença entre o que a Butler chama de vida vivível e vida matável e o que o Agamben chama de vida nua e vida qualificada, né? Porque para o Agamben, nenhuma dessas duas vidas, né, está protegida no campo do direito, ou pelo direito, né? O objetivo do Agamben, né, é chamar a atenção que toda vida, toda forma de vida nas democracias ocidentais modernas estão expostas, estão vulneráveis, estão sujeitas ao estado de exceção, né? À violência do estado de exceção, de tal modo que não há, né? De tal modo que o alvo dele é a crítica à própria democracia, né? Ao próprio sistema democrático. A Butler é diferente pelo seguinte, porque o alvo dela é um aprimoramento dos sistemas democráticos para que a vida vivível e a vida matável, para que não haja mais distinção entre vida vivível e vida matável. Então, num certo sentido, o Agamben é muito mais radical do que a Butler, né? E aí é o momento em que a gente tem que lembrar, né, que ela é uma filósofa estadunidense num certo campo de aprimoramento democrático, né, que demonstra também o limite que a gente tem no Brasil de pensar com ela, né? Então, eu penso com ela, mas eu também penso contra ela, na medida em que eu discordo, né, que haja a possibilidade de um aprimoramento do sistema democrático a ponto de haver um Estado que não seja violento, né? Então, aí, a partir daí, eu já não vou mais com a Butler, né? Então, mas ainda bem que a aula acabou, né? Porque aí eu só apresentei aquilo aonde eu ia com a Butler, né? Enfim. Mas faltou falar de melancolia e gênero, é um tema que ela aborda em problemas de gênero e depois ela meio que abandona. Tem muita gente, sobretudo no campo da psicanálise, tentando trabalhar com a ideia de melancolia de gênero como um quadro diagnóstico, né? Eu não sei se eu concordaria, né? Mas basicamente a a melancolia de gênero está ligada à ideia da heteronormatividade, né? Porque está ligada à ideia de que de que todo sujeito precisa abandonar, né, o seu primeiro objeto de desejo, ali naquela estrutura papai e mamãe, do Édipo, não sei o quê, porque para se tornar heterossexual, né? Então, tem uma perda que se torna uma perda melancólica, né? Na maneira como ela lê isso, primeiro em problemas de gênero, depois mais detidamente em vida psíquica do poder, que passa pela ideia de que ali naquele papai e mamãe do Freud, né,
o filhinho, a filhinha, não sei o quê, o filho tem que abandonar o pai como objeto enfim, filho e filha têm que abandonar, né, a mãe como objeto de desejo, e depois depois a menina ainda... filho e filha tem que abandonar. Ai, gente, é muito difícil esse negócio de família, né? Filho e filha tem que abandonar o pai e a mãe, né? Para poder se tornarem heterossexuais, né? Então, isso formaria sujeitos com uma melancolia originária, né? De não poder manter uma identificação, no sentido aqui de amor, né? Por uma pessoa do mesmo gênero, né? Então, enfim, não sei se eu respondi direito, não, mas é porque ela mesma, né? Ela mesma meio que abandona o tema, né? E inclusive, abandona o tema da melancolia para adotar, digamos, o tema do luto, né? Com uma concepção de que é uma concepção de luto que já está no Freud, de o eu e o isso, né? De que nós somos a soma de todos os nossos objetos perdidos, né? Então, não haveria, nesse sentido, mais uma melancolia, porque nós somos a incorporação de todos os nossos objetos perdidos, e essa incorporação já não está mais sendo entendida como melancólica. E como eu também tenho muita crítica a essa ideia da melancolia como um afeto negativo, eu acabo não me identificando muito com essa discussão que ela traz da melancolia de gênero, embora eu goste da crítica que ela faz, aquele negocinho de papai, mamãe, filhinho, filhinha e tal. Legal. Carla, muitíssimo obrigada. Essa aula foi excepcional, foi linda, maravilhosa. Eu estava morrendo de saudade de te ouvir falar. Tão bom, né? Melhor que isso, só comendo uma feijoada. Nossa! Que nem da última vez que a gente se encontrou. Mas queria agradecer também, né, claro, a Carla, a Boitempo, ao Sesc, todo mundo que está assistindo, todo mundo que mandou perguntas, foram muitas perguntas, né? A mediação, na verdade, a gente nunca consegue falar exatamente ipsis literis tudo que chega, porque é muita coisa mesmo. Então, eu tento puxar os principais pontos. Então, é lógico que pode ter gente que, né, se sentiu não contemplada, faz parte da vida, né? Vocês têm condição de lidar com esse luto, com certeza. E aí assim a gente segue. Eu queria convidar quem tiver assistindo, seja no YouTube, seja, enfim, vocês que estão no curso, né? Lembrar que a próxima aula é dia 23 de fevereiro, na terça-feira. O autor que vai ser abordado é o Istvan Meszaros, ou Meszaros, né? A gente fala também mais um nome que a gente fala de vários jeitos diferentes. Vai ser uma aula do Ricardo Antunes, mediada pela Letícia Parques. Acho que vai ser bem bacana. O Meszaros também é um autor que, enfim, né, tem um monte de contribuições interessantes para o tempo presente, enfim, todas as tensões ali que ele está abordando e que ele causa também com a sua obra. É bem bacana acompanhar essa aula aí. Então, fica aí o convite para vocês também assistirem à aula seguinte e as anteriores também, né? Lógico, cara, do curso todo. E é isso. Então, eu agradeço. A Carla, se quiser dizer, mas, né, umas palavras de tchau, e aí a gente encerra. Não, eu só posso agradecer de novo a Boitempo, ao Sesc e à Marília pela brilhante mediação, porque juntou as coisas, facilitando um pouco aqui, né, a minha tarefa de responder. As perguntas foram ótimas, então quero agradecer demais a presença de todos vocês, porque tinha muita gente. Quando teve um primeiro momento que eu olhei para o chat, tinha 100 comentários, então, enfim, fico muito feliz, né, de estar aqui com vocês nesse curso e de ter encontrado tanta gente bacana, com perguntas boas, que também sempre me ajudam a repensar
né, algumas coisas que eu venho pensando. A gente não pensa sozinho, essa ideia de que o filósofo é um ser solitário, a gente pensa assim, conversando, de preferência conversando com os amigos e as amigas. Obrigada. Então, obrigada, Carla, obrigada a todo mundo, Boitempo, Sesc, e até a próxima.